Evangelho, sábado da 15ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de Nossa Senhora do Carmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus então disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 15ª semana do Tempo Comum, hoje festa de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo. Exatamente no dia em que ouvimos o Evangelho nos falar a respeito de quem são meus irmãos e minha mãe. Os laços que nos unem, os laços que têm precedência na glória dos céus, os laços que aos olhos de Deus são os primeiros, são os laços espirituais, é o parentesco espiritual, dentro da mesma filiação divina. Todo aquele que escuta a palavra do meu Pai e a coloca em prática é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é o vínculo ao qual estamos chamados, que precede os vínculos naturais. Os vínculos naturais vêm depois dos vínculos espirituais. Por isso, falávamos alguns dias atrás a respeito do Evangelho como grande divisor de águas, e agora entendemos com mais clareza aquilo que o Senhor nos fala: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ou seja, ou nós nos unimos nestes vínculos, ou sequer os vínculos humanos serão capazes de se manter no tempo. O que nos leva para além das exigências do tempo, o que nos mantém coesos para suportar os sofrimentos desse tempo e para superar as suas provações, é a aliança, ou melhor, o vínculo familiar do ponto de vista espiritual, a aliança espiritual, a comunhão de fé, a comunhão no nome do Senhor. Esse é o vínculo perfeito, esse é o vínculo que nos leva para a eternidade, esse é o vínculo que nos une para além da carne e do sangue, esse é o vínculo que nos une ao céu. E hoje, quando celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo e vemos a entrega do escapulário como sinal de graça da Virgem Maria para todos os seus devotos, olha, é um grande tesouro, porque o escapulário é uma veste que marca uma aliança, que marca um vínculo de uma família nesse tempo, a família dos carmelitanos, a família daqueles que pertencem ao cuidado de Nossa Senhora do Carmo, vamos colocar dessa forma. E desse modo, todos esses estão unidos por um vínculo espiritual. A maternidade salvífica de Maria, ou seja, o compromisso de deixar-se guiar por aquela que anuncia a vinda do Senhor triunfante sobre as forças inimigas. Aquela que anuncia e conduz no itinerário da vida mística, no itinerário da aliança profunda, aquela que zela para que também nós ouçamos, conheçamos e nos deixemos guiar pela voz do Pai. E aqui, olhem, hoje faço essa observação a respeito de Nossa Senhora do Carmo e leio para vocês um pouquinho da história. Queria que vocês percebessem
duas particularidades. A primeira, a não linearidade do nosso caminho de vida espiritual, enquanto caminho de perseverança, né? Ou seja, a família, digamos assim, carmelitana começa entre altos e baixos. A vida vai sendo perseguida dessa forma, né? Sem o que vai acontecer nas mãos dos árabes, dos muçulmanos, melhor dizendo, ou melhor, dos islâmicos, não seria possível tudo aquilo que aconteceu na Europa. Mas no momento em que estava acontecendo a perseguição islâmica e a expulsão dos carmelitas do Monte Carmelo, aquele momento histórico parecia uma grande desgraça, parecia ser um grande triunfo do mal e dos malvados, um grande triunfo do ódio contra o nome da Beatíssima Virgem Maria e o nome de Jesus. Entretanto, aquele momento foi um momento todo ele nas mãos do Senhor, que vivido com paciência, constância e com o digno sustento da fé que veio por meio dos anjos e dos santos que o Senhor colocou ao lado de cada um daqueles irmãos carmelitas, para que pudessem interpretar e permanecer na aliança com o Senhor, depois daquele tempo difícil que parecia ser um fim desastroso de tudo, começou um florescer de tesouros insondáveis e infinitos, que permanecem como tesouros de amor para todos nós, séculos depois. Então tenha isso presente para a sua vida, tenha isso muito presente. O inimigo tem a audácia de fazer tudo parecer ser muito, muito, muito grave e desastroso, mas nada acontece fora da vontade de Deus. E, soberanamente, o Senhor guia a história de toda a humanidade da renovação. E pelas mãos de Maria, Ele vai nos levando por esse itinerário, que em nenhum momento foi oculto. É um vale de lágrimas, mas nenhuma das nossas lágrimas cairão por terra, porque todas serão recolhidas pelas mãos puríssimas da Virgem Maria e oferecidas junto às suas aos pés da cruz de Cristo, pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. A ordem dos carmelitas tem como modelo o profeta Elias e caracteriza-se por uma profunda devoção à Beatíssima Virgem Maria. A Sagrada Escritura fala da beleza do Monte Carmelo, onde o profeta Elias defendeu a fé do povo de Israel no Deus vivo e verdadeiro, combatendo os profetas de Baal. Carmelo, em hebraico, significa a vinha do Senhor. Ali Elias enfrentou os profetas de Baal. Segundo o livro das instituições, esse é um livro antigo, contemporâneo aos escritos bíblicos, mas que não faz parte dos escritos bíblicos, né? Então poderíamos chamar da literatura apócrifa, ou seja, não colocada dentro do grupo dos livros canônicos. Então nesse livro se conta uma história. A história de que Elias teve uma visão em que a Virgem Maria lhe apareceu sob a figura de uma pequena nuvem que saía da terra e se dirigia ao Carmelo. Olha que interessante. Quem acompanhou a novena de Nossa Senhora do Carmo lembra dessa passagem que acontecia dentro dos cantos da novena, onde fazia referência à pequenina nuvenzinha. Que nós vamos ver, né? É a nuvem que traz o anúncio da chuva, o cumprimento da promessa do Senhor. Vai, levanta o rosto e diga o que você vê. Veja uma pequenina nuvem do tamanho de uma mão fechada que aparece lá no fundo. E daí ele diz, vai avisar ao rei para se preparar, porque vem uma forte chuva torrencial. É tão bonito a fecundidade da Virgem Maria, mas comparada àquela pequenina nuvenzinha. Então, nesse escrito aparece essa referência dirigida a Nossa Senhora, a referência que nós temos presente na Sagrada Escritura.
construir sobre o Monte Carmelo uma capela em honra a Nossa Senhora. As gerações de monges sucederam-se através dos tempos. E em 1205, então passados mais de 1000 anos, 1100 anos, o patriarca de Jerusalém deu-lhes a esses monges que lá estavam uma regra baseada em 3 coisas: no trabalho, na meditação das Sagradas Escrituras, na devoção à Virgem Maria e a quarta, na vida contemplativa nossa. Então, trabalho, Palavra de Deus, devoção a Nossa Senhora e então, desculpem esse pequeno problema que nós tivemos com o áudio, mas são praticamente esses 3 elementos que se somam à vida contemplativa, ou seja, sem os quais é impraticável poder mergulhar nos mistérios de Deus e contemplar a profundidade e a maravilha do seu amor. Quais são as 3 realidades, Padre? Repetindo então, essas 3 realidades são o trabalho, a leitura da Sagrada Escritura, então o contato com a Palavra de Deus, ou seja, abraçar a própria condição, o trabalho. Tomar sobre si o cuidado pela própria vida, o trabalho. Né? O segundo, essa vida que é vivida, que é cuidada, não é cuidada de qualquer modo, mas ela é vivida, cuidada, orientada, iluminada, modelada a partir da Sagrada Escritura e pelas mãos de Maria. Então, a devoção à Virgem Maria é o terceiro elemento dos 3. Trabalho, Sagrada Escritura, devoção à Virgem Maria. Meu irmão e minha irmã, me diga uma coisa, isso não é uma grande sugestão para você e para mim? Ah, padre, mas eu sou diocesano. Ah, padre, mas eu sou beneditino, eu tenho muita proximidade com São Bento, bendito seja Deus. Vamos tomar para nós todos os elementos da família beneditina que possam nos ajudar a viver uma intensa, uma mais profunda relação com Deus? Mas por que ignorarmos esses 3 grandes tesouros da vida carmelitana para todos nós? O chamado ao trabalho, que pode ser iluminado de muitas formas, como por exemplo, pela experiência, como o padre acabava de falar, da própria espiritualidade beneditina, mas o contato com a Sagrada Escritura e a devoção à Virgem Maria, para nisso enveredarmos numa maior compreensão e experiência do grande amor de Deus por nós. Então, eis aqui algo que merece ser reconhecido, merece ser tomado por cada um de nós. Então, esses foram as características dessa família espiritual que o patriarca de Jerusalém, no ano de 1205, ou seja, mais de 1100 anos depois, vamos colocar assim, né, está instruindo agora no caminho de vida espiritual. Entretanto, ainda no 13º século, no mesmo período, os muçulmanos invadiram a Terra Santa. Os eremitas, então, do Monte Carmelo, fugiram para a Europa. Foram perseguidos e terminaram fugindo para a Europa. Nesta época, tinham como superior geral São Simão Stock. E no dia da memória de São Simão Stock, falamos um pouco sobre essa parte da história da vida carmelitana. Então, abreviando um pouquinho. Enquanto ele rezava, juntamente com os seus companheiros, pedindo a Nossa Senhora que fosse a protetora da ordem dos carmelitas na Europa, porque era um contexto absolutamente diferente daquele da Terra Santa,
eis que Nossa Senhora aparece em uma visão a São Simão Stock e lhe entrega uma grande graça, o escapulário do Carmo. Nossa Senhora do Carmo aparece e entrega a ele o escapulário, dizendo-lhe: eis o privilégio que te dou a ti e a todos os filhos do Carmelo. Todo o que for revestido desse hábito será salvo. O escapulário, que era uma grande tira de pano que descia até os pés, passando pelo pescoço, e tanto na parte da frente quanto na parte de trás, poderemos ver que era como um grande avental de serviço, que era colocado para os trabalhos mais simples e os trabalhos manuais. Aos poucos se torna um sinal, não apenas do trabalho tão importante. Quando Nossa Senhora entrega o escapulário, ela não está entregando um sinal relacionado somente à dimensão do trabalho, mas sendo já conhecido o escapulário como sendo uma indumentária típica de quem trabalha, a referência que ela faz, que o escapulário faz, é a do trabalho, a do empenho, a do compromisso que nos leva para o céu. O compromisso de buscar em tudo aquilo que se faz viver segundo a palavra de Deus, ou seja, obedecendo ao Senhor, como falávamos no início, exatamente como Jesus diz hoje no Evangelho, e deixando-se guiar pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria. Eis aqui os tesouros. Ter o escapulário, nós vemos que muitos têm o hábito, a devoção de levar consigo o escapulário por se sentirem protegidos por Nossa Senhora. Bendito seja Deus, é verdade. Só que é muito mais do que simplesmente ser protegido por ela, que já é um tesouro inestimável. Mas a mãe que protege é a mãe que quer nos guiar no caminho da verdade e da vida. A mãe que protege é a mãe que zela pela santidade dos seus filhos. A mãe que protege é a mãe que empenha os seus filhos na prática do bem. Também é a mãe que os entusiasma e que os conduz na correção, na amabilidade, mas, sobretudo, ajudando-os a perceber aquilo que está no coração de Deus. Por isso, medianeira de todas as graças também é um título dedicado a Nossa Senhora. Vejam que maravilha, meus irmãos, nós termos o Santo Evangelho de hoje e termos a celebração de Nossa Senhora do Carmo e poder renovarmos o nosso compromisso carmelitano, né? Nosso compromisso de acompanharmos os sinais da espiritualidade carmelitana que acompanham a nossa vida. Todos aqueles que usam o escapulário são convidados a conhecer um pouco mais a família, grande e numerosa família dos santos carmelitanos, e a partir desse conhecimento, não só admirar a história carmelitana, mas aprender um pouquinho mais, a partir do ensinamento de todos os grandes místicos carmelitanos, a ter um coração mais entregue ao cuidado da Sagrada Escritura, a devoção à Virgem Maria e, dessa forma, a busca de uma experiência mais profunda de vida interior. Eis aqui o grande pedido para fazermos hoje a Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Conduz, Senhora, a minha vida no itinerário da eternidade. Conduz, Senhora, os meus passos segundo os teus, para que também a minha vida possa ser fonte de alegria para o meu Senhor. Eu quero estar plantado nesta vinha santa. Eu quero pertencer a Ti, Senhora, para ser todo e inteiramente do meu Senhor. Pelas Tuas mãos, quero ser todo de Cristo e quero que Cristo
seja todo meu. E o nosso coração, no teu imaculado coração, seja um só, unidos pelos mesmos laços, pelos mesmos vínculos, fortalecidos no vigor da paz, mas, sobretudo, na comunhão pelos bens eternos. Uma característica dos grandes santos carmelitanos é a profundidade de seus escritos ao falar do amor esponsal, da aliança de vida e de amor que existe entre o Senhor e a sua Igreja. Peçamos pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo que os vínculos de amor e as alianças, que a aliança de vida da nossa família, da nossa casa, da nossa história com o Senhor aumente e estreite ainda mais. Salva, Senhor, a cada um de nós e a nossa inteira família para a honra e glória do vosso Santíssimo Nome e da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Carmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas da família carmelitana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Flor do Carmelo, rogai por nós.